Bom dia! Como tem sido a sua Semana Santa? Você está realizando, participando junto com o pastor Luiz Gonçalves? Que legal, que bom. E eu estou feliz por estar aqui. Infelizmente o espaço está vazio, mas eu tenho a certeza que tudo isso é para o bem-estar de todos nós. Sábado é um dia muito feliz, não é mesmo? Sábado é um dia muito especial, é diferente, até o cheiro do sábado é diferente. O cheiro do ar é diferente. A vocês que estão nos acompanhando pela internet, o nosso carinho, o nosso abraço, as bênçãos de Deus. A todos vocês eu desejo um feliz sábado. O tema que nós iremos refletir hoje é sobre a minha e a sua escolha. E eu quero iniciar essa reflexão usando uma frase de Shakespeare. Você faz as suas escolhas e suas escolhas fazem você. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 7. Com a Bíblia aberta, vamos falar com Deus? Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigada pelo seu cuidado e pela sua proteção até aqui. Estamos com a tua palavra aberta e nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fale aos nossos ouvidos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 4, 7 nos diz o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Fazer escolhas é uma questão que temos de encarar frequentemente. A cada minuto estamos diante de uma encruzilhada. E o que fazer? O que escolher? Deus, Ele nos deu a capacidade necessária para tomar nossas decisões e escolher aquilo que é bom para nós, que é aprazível aos nossos próprios olhos. Deus nos deu essa capacidade. A Bíblia, ela vem apresentando muitos exemplos de pessoas que, infelizmente, fizeram escolhas erradas, o que resultou em fracassos, resultou em derrotas, mas também, dentro da Bíblia, nós temos exemplos de pessoas que não hesitaram em fazer a escolha certa, ou seja, se relacionar com Jesus. Eu quero destacar alguns personagens que viveram diferentes situações com base em suas escolhas. E, ao mesmo tempo, eu quero convidá-lo para que você faça uma reflexão, faça uma autoavaliação com qual personagem você se identifica hoje. O primeiro personagem da nossa história, do nosso momento de reflexão, é Sansão. Esta história, depois que nós terminarmos a mensagem aqui, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em casa, no momento a sós com Deus, e você vai encontrar a história desse jovem nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. Sansão era filho de Manoá, um homem de Zorá, da tribo de Dan. Sua mãe era estéril, mas um dia ela foi visitada por um anjo do Senhor. E aquela visita do anjo, ela recebeu uma novidade maravilhosa para ela. Ela foi avisada que ela daria luz a um filho. Esse menino livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. Esse menino se chamaria Sansão. E Sansão seria um nazireu de Deus. Em Juízes, capítulo 13, verso 5, o anjo do Senhor fala com essa mãe. O anjo do Senhor diz: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Um homem consagrado antes mesmo de nascer. Essa é a história de Sansão. Deus, ele era com Sansão. Ele
caminhava com Sansão. Sansão caminhava com Deus no início, no princípio. Mas ao longo do caminho, ele foi se apaixonando pelas coisas do mundo. E ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, uma filisteia, que subornada pelos filisteus, usou todo o seu charme para arrancar de Sansão, após 4 tentativas, o segredo da sua força. Esse registro nós vamos encontrar em Juízes 16, 17. Ali diz: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sansão nunca havia cortado o cabelo, mas, deixando-se levar pela atração daquela mulher, ele contou toda a verdade para ela. E aí, enquanto ele dormia, ele teve os seus cabelos cortados. Quando ele tentou abrir os olhos, era tarde demais. Ele havia perdido os olhos e perdido as forças. E passou a ser como qualquer outro homem. Os filisteus o levaram preso. E ele, na prisão, foi humilhado, passou a trabalhar girando moinho no cárcere, perdeu a visão. E tudo isso porque ele decidiu, ele fez uma escolha que não seria a escolha que Deus tinha reservado para ele. Após um período de sofrimento e humilhação, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E um determinado dia, enquanto os filisteus estavam exaltando o Deus Dagom e zombando do Deus de Israel, Sansão pediu uma nova oportunidade. Ele se apoiou nas colunas mestras que sustentavam o templo e clamou ao Senhor. Olhe a oração de Sansão. Está lá em Juízes 16, 28. Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais desta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furtado os meus olhos. Naquele momento, Sansão agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda em outra coluna. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que morram os filisteus. Em seguida, Sansão deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governantes e todas as outras pessoas. Sansão, ele deixou o seu relacionamento com Deus em troca dos prazeres de uma mulher. E isto custou a visão, custou a vida de Sansão, infelizmente. Como disse Rob Thompson, todo relacionamento vai nos levar mais perto de Deus ou mais longe de Deus. Eu quero compartilhar com vocês também um outro personagem, Daniel. Nós vamos encontrar no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. E ali nós vamos ler: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir ao chefe dos eunucos que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel, ele fez uma escolha. Mas será que as suas ações refletiram essas escolhas? O rei Nabucodonosor havia conquistado a cidade de Jerusalém e pediu que os chefes do palácio, os chefes dos serviços do palácio, escolhessem alguns prisioneiros jovens israelitas para serem servos no palácio. Todos eles deveriam ter boa aparência, deveriam não ter defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam também aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também
que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que era servido em sua mesa. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Ao chegarem no palácio, de cara, o chefe dos eunucos mudou o nome deles para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual foi o resultado da escolha de Daniel? Daniel, capítulo 1, versos 15 a 17, diz o seguinte: passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sábios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Daniel e seus amigos fizeram a escolha certa. Daniel e seus amigos escolheram não se embriagar ou se envolver com aquelas delícias do palácio. Eles decidiram a comida que Deus tinha orientado para eles. Eles decidiram não se envolver com aquela alimentação toda do palácio. Eles decidiram se manter puro, se manter fiéis a Deus, com tudo aquilo que eles haviam aprendido. No versículo 12, nós lemos que Daniel pediu apenas legumes e água. Que vida! Que jovem! Que compromisso e coragem! Que exemplo para cada um de nós! Daniel, ele enfrentou as regras. O rei ordenara que os jovens se alimentassem daquilo que ele queria que se alimentassem. Ou seja, a mesma comida que ele comia, a mesma comida servida no palácio. Mas Daniel e seus amigos disseram não, escolheram ser diferentes. Ele e os seus amigos não apenas escolheram isso, mas permaneceram firmes em suas escolhas. Não vacilaram em momento algum quando viram a mesa farta, repleta de todos os tipos de delícias. Não se embriagaram no vinho servido no palácio, mas escolheram fazer a diferença. E Deus honrou as suas escolhas. Esse Daniel é o mesmo jovem que mais tarde, quando o rei deu a ordem de que o povo deveria fazer pedidos e prestar adoração somente a ele, o rei, Daniel abriu as janelas do seu quarto e orou a Deus. Como podemos ver, lá no capítulo 6, Daniel, ele não escondeu as suas escolhas. Daniel não teve vergonha de quem era, não teve vergonha do seu Deus. Ele havia feito a escolha de adorar a Deus e somente a Deus. Um decreto não impediu Daniel de ser diferente, de ser fiel. Mas também temos exemplos de mais 2 pessoas. Lucas 23, 39, Lucas 23, dos versos 39 a 43, nos diz o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olhemos neste momento para a montanha solitária, onde estão cravadas 3 cruzes, Jesus no meio e ao seu lado 2 ladrões. O mestre,
está pregando o seu último sermão. O seu púlpito é a cruz. O seu auditório, 2 pessoas. 2 homens que nunca quiseram saber nada de Jesus. 2 ladrões que rejeitaram muitas vezes o apelo divino. E, como consequência dos seus erros, estão ali pendurados na cruz, esperando a morte. O primeiro ladrão olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva-nos. Ele sente que precisa de Jesus. Sim, ele sente que precisa de Jesus. Ele suspeita que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. O problema deste homem é que ele não sente a necessidade espiritual. Ele é consciente apenas da sua necessidade física. Estar pendurado aqui é horrível, pensa ele. E logo suplica a Jesus: tu tens poder, Senhor, tira-me daqui, livra-me. Ele não está preocupado com a salvação. Esse não está preocupado com a salvação. Ele não quer saber nada da vida eterna. Ele não está consciente do seu pecado. Não está arrependido. Não confessa. Ele somente quer alívio da difícil situação em que se encontra, pregado numa cruz. Este primeiro ladrão, ele nos mostra a realidade de todos os tempos. Milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus simplesmente por interesses terrenos, porque Jesus pode curar, ou arrumar um bom emprego, ou porque Ele pode tirar a nossa vida da miséria, a miséria em que podemos estar vivendo, ou porque Ele pode trazer o marido ou a esposa de volta. Muita gente não percebe as verdadeiras motivações que tem para seguir a Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua motivação para seguir a Jesus? Pense no raciocínio do primeiro homem na cruz. Se tu és o Filho de Deus, salva-me. Porque se tu me salvas, se me tiras da cruz, acreditarei que tu és o Filho de Deus. Se tu me curas, saberei que tu és o Filho de Deus. Se tu me dás um novo emprego, saberei que tu és o Filho de Deus. Se tu me curas, então, qual é o mérito de te seguir? Se tu não me curas, qual é o mérito de te seguir? Eu tenho interesse em ti, Senhor Jesus, se tu me tiras da cruz. Eu tenho interesse em ti, se tu resolves o meu problema. Gente sincera. Ele é sincero. São pessoas sinceras com motivações erradas. Quer dizer que desejar ser curado está errado? Claro que não. Não. Nós temos que desejar isso. Nós temos que pedir a Deus um milagre. Peça a Deus um milagre na sua vida. Não tenha medo de fazê-lo. Acredite no poder divino. Mas não faça disso a sua motivação para seguir a Jesus. Temos também do outro lado da cruz um outro ladrão e está morrendo, pregado na cruz. Também gostaria de ver-se livre da situação, mas a sua oração não é somente para sair da cruz. Ele entende que agora o seu problema imediato é estar pregado na cruz. Sim, esse é o seu problema. Há um problema mais profundo também. Ele é um pobre ladrão. Ele percebe que em seu coração está a natureza pecaminosa que o empurrou a vida inteira para o pecado. Ele não quer saber de ser somente livrado da situação angustiante da cruz. Ele quer ver-se livre da situação miserável do pecado. Por isso, ele repreende o seu colega e diz: ei, este não fez mal nenhum. Nós sim, nós com justiça padecemos porque nós fizemos mal.
O segundo ladrão percebe sua situação, ele reconhece o seu pecado, ele não o esconde, não se justifica, não explica, não argumenta, ele não joga a culpa nos outros, ele simplesmente reconhece que a sua vida passada esteve cheia de erros, cheia de pecado, cheia de falhas, porque ele nasceu e viveu em pecado. Eu quero terminar a minha mensagem dizendo o seguinte: Jesus, ele pregou o seu último sermão lá na cruz e teve 2 ouvintes. Um deles buscou a Jesus por motivos muito importantes, que era a sua fé. Outro, apenas por motivos egoístas, e não conseguiu enxergar a dimensão da bênção espiritual. Fechou seu coração e morreu sem esperança. Já o outro, que também queria ser libertado da cruz, não se preocupou em sair da cruz daquela forma. Ele enxergou a sua situação miserável de pecador. Ele clamou perdão, pediu salvação. Jesus não tirou da cruz, não libertou da morte. O ladrão morreu, mas ele morreu com esperança. E no reino dos céus você poderá contemplar e conversar com este homem transformado, porque ele vai estar lá. Ao longo da história humana, sempre houve aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que conseguem enxergar o verdadeiro reino de Deus e aqueles que simplesmente estão pensando em resolver os seus problemas imediatos e não conseguem enxergar a vida futura. Em que lado você está? Quais são as suas motivações? Qual tem sido a sua escolha? Eu, quando chegar no céu, e eu falo assim por quê? Porque eu quero ir para o céu. Eu tenho me esforçado para isso. Apesar das minhas fraquezas, eu tenho me esforçado para ir ao céu. E quando eu chegar lá no céu, eu quero procurar a casa desse ladrão. E quero conversar com ele e entender a emoção. Eu quero ouvir sobre a emoção que ele sentiu naquele momento de ser transformado por Jesus. Eu quero bater à sua porta e dizer para ele: olá, tudo bem? Você poderia me contar a história da cruz? E seguramente ele vai dizer: sim, entra, senta aqui, Cláudia, vou conversar com você. Eu nunca me cansarei de contar aquela história. Aquele dia na cruz, eu vi o Senhor Jesus agonizante, numa tristeza imensa. Eu sabia que ele estava sofrendo por mim. Ele não tinha feito nada de mal. Eu sim, a minha vida era uma vida de miséria. Ele estava morrendo por mim. E eu consegui enxergar a dimensão do seu amor. Eu clamei por ele, eu pedi que ele se lembrasse de mim. E olha, ele não somente se lembrou, mas me deu a vida eterna. Eu, Cláudia, direi para esse homem: que maravilha! Você teve a oportunidade de vê-lo com seus olhos físicos e ouvir a sua voz. Eu, na terra, nunca tive a alegria de ver Jesus com os olhos físicos, mas pela fé também enxerguei a minha miséria. Também entendi que ele morreu por mim e o aceitei, e ele me salvou. E serei eternamente grata a ele, porque também me trouxe aqui. Que diálogo gostoso, né? Eu sonho com esse diálogo. Que grande dia será aquele? Queridos, Jesus, ele tem um lugar para você naquele reino. No reino em que todos nós sonhamos em chegar. Só que a escolha não é minha, a escolha é sua. A escolha, ela é pessoal. É possível que nesta vida você não consiga tudo aquilo que materialmente você poderia conseguir.
Mas acima de qualquer coisa, Deus, Ele tem um lugar preparado para você. Se você conseguir enxergar a verdadeira dimensão do amor divino e escolher esse amor, não perca a oportunidade de fazer a escolha certa. Não perca a oportunidade de ter a vida eterna, de morar com esse Deus maravilhoso no lar celestial. Eu, nesse momento, quero pedir a Deus que o ajude a tomar a sua decisão, porque a minha decisão já está tomada e eu quero estar com Ele no lar celestial. Vamos orar? Querido Pai, louvado seja o Teu santo nome pela salvação, Senhor. Cria em nós a consciência de nossa verdadeira necessidade, Pai, e ajude-nos a correr nos Teus braços em busca da solução real para os nossos problemas. Todavia, de cada pessoa que está lutando, toque o seu coração, toque na sua vida, para que esta pessoa faça a escolha certa. Senhor, nós queremos, dia a dia, aceitar-te. Por isso, Senhor, nos fortaleça, nos capacite e nos conduza em nome de Jesus. Amém, Senhor.